Olá, eu estou aqui para falar do segundo livro da Robin Hood, estou falando certo, O Assassino do Rei. Eu já falei do primeiro livro aqui, não sei se alguém assistiu, né? Mas se você ler o primeiro livro, essa review aqui vai estar cheia de spoiler. Eu tô sem muita voz, minha voz já é baixa, então peço que se alguém ver esse vídeo, que me perdoe. Eu acabei de terminar esse livro, tem 732 páginas. Acabei ele um tempinho atrás. Só terminei de mentalizar o que eu tinha acabado de ler e vim gravar esse vídeo. Me falaram que eu tenho muita medo de fazer isso aqui. Eu já fiz uma vez já. Mas enfim. Então, como eu falei, eu vou dar spoiler do livro, né? Porque se você tá assistindo não só a review, ou se você pesquisou, veio, quer dizer que você leu primeiro. Então, eu vou falar tudo. Eu não dei muito spoiler no primeiro vídeo, só queria que alguém tivesse vontade de ler o livro, né? Então, espero. Se eu fizer uma, eu já ia botar a mão na cabeça de nós. Se eu fizer uma pessoa ler o livro, pra mim já tá bom demais. Se eu fizer alguém comentar nos comentários aí, discutir comigo, essa é a minha intenção. Por isso que eu tô fazendo essa review em português, porque já tem muito canal de review em inglês. E eu queria achar mais canais que falasse principalmente de fantasia no YouTube em português, né? Eu tenho certeza que tem vários. Assim, infelizmente não conheço muitos, mas enfim, eu vou aqui falar sobre o Assassino do Rei e espero que gostem. Bom, Assassino do Rei a gente continua, né? Logo depois que o Fitz quase falece, é envenenado lá na caminho da montanha, ajudando o Rei Sagaz e o Veracidade, ajudando ele a se casar e não morrer, né? E assim, como eu tinha comentado no primeiro livro, a gente acompanha o Fitz desde que ele é criança. E a gente, principalmente nesse livro aqui, se vocês perceberem aqui, se vocês leram o primeiro livro, esse aqui é o Fitzinho, né? Esse aqui é o Bobo, que a gente é um personagem que a gente encontra muito no primeiro livro, mas neste daqui eu não falei, acho que eu nem comentei sobre o Bobo no primeiro livro. Mas ele é um dos personagens principais desse livro, junto com o Fitz. E assim, por mais que a gente siga o... Como eu falei, a gente segue o que o Fitz tá falando, né? Então tem muitos buracos nessa história. Tem umas coisas que a gente sabe que o Fitz tá falando que não só é besteira, mas é mentira. Mas não significa que esteja tentando enganar a gente ou coisa do tipo. O leitor, né, no caso. Mas é só que ele passa por cada coisa que assim, acho que até se uma pessoa fosse tentar descrever, ia deixar certas coisas, né? Mas de lado. Mas enfim, o Fitz praticamente sacrifica a vida dele para dar certo, para salvar a veracidade, para salvar o casamento dele e dar certo todo aquele plano. E a gente começa daí. Logo depois mesmo, ele ainda tá se recuperando. E a gente já começa num dos pontos da história, né? Que ele fica com uma cicatriz não corporal. Não, eu falei, isso é meio errado. Ele fica com tremores, né? Tremores devido ao envenenamento, porque atingiu a parte cerebral dele, né? Não deu. Ele foi envenenado, tipo, com um veneno muito forte, que era pra ter matado ele. Matou o irmão da princesa, que eu também não comentei. E ele ficou com... Praticamente ele não conseguia se mexer sem começar a tremer, não conseguia segurar um copo. Então assim, Fitz foi uma criança que não teve escolha em se tornar um assassino do rei. Não teve muito o que dizer, né? E pra ele tava bom. Ele tinha uma casa, prometeu ao rei que faria o que ele quisesse. Então assim, só dele estar vivo ali pra ele tava bom na cabeça dele. Até o momento que ele percebeu que talvez ele não conseguisse nem segurar mais um copo. Não conseguia beber água sozinho. E já começa o primeiro desespero do livro, que eu acho que é um dos pontos do livro. Do começo até o final, é um dos livros mais desesperadores que eu já li na minha vida. De verdade. Não é questão de terror, não sei o que. O coitado do Fitz, não, ele é jogado de situação a situação
uma atrás da outra, e todo mundo espera que ele faça a decisão perfeita. E se ele não toma, porque acaba, eu vou supor, ele não fala, mas pelas minhas contas do primeiro livro e do que ele fala aqui, eu acho que ele tá fazendo 18 anos para 19, eu acho. Acho que ele envelhece um pouquinho mais nesse livro, mas é mais ou menos nessa idade. E ele passou a vida todinha sem um círculo social direito. Ele só tinha os amiguinhos da cidade dele, que até esse ele não tem mais. Um dos pontos desse livro, que é muito tocado, é a paixão que ele demora pra perceber que ele tinha, porque nem isso ele entendia. Ele nem sabia que tipo assim, era permitido ele gostar de uma pessoa. E a gente percebe que nem isso é permitido. Porque ele se apaixona por Molly e ele percebe depois de muito tempo que ela também gosta dele, né? Uma besteira, uma coisa que seria simples, se ele fosse uma pessoa que nem ela, ou uma criada, não teria problema nenhum os dois. Mas ele é filho bastardo do Cavalaria, né? Que infelizmente morreu no primeiro livro, caindo de um cavalo, que é algo bem irônico, dado o nome dele. Mas esse livro é desesperador, porque o Fitz tem que lidar com muito mais coisa do que ele é capaz. E todo mundo quer que ele consiga. Você é a arma do rei. O Rei Sagaz é um dos personagens, óbvio, ele é o rei, né? Mas ele tá bem velho já, bem velhinho, e a gente começa a perceber que tem alguma coisa de errada. O Majestoso, que eu não comentei no primeiro livro, é o responsável por envenenar o Fitz, espancar ele, quase matar ele afogado, quase matou o Bronco também. E a gente termina o livro pensando, não, agora o Majestoso se deu mal. Veracidade vai dar um cacete nele, né? E ele vai parar de fazer merda. Mas é muito pelo contrário. Ele sai impune de praticamente tudo. Ele leva só porque a gente não tem prova, que não sei o que, e ele sai impune. E assim, o mais desesperador é que para as outras pessoas faz sentido isso, mas pro Fitz não faz sentido, como a todo momento o Majestoso vai sendo deixado. Não, mas a gente não pode fazer isso com ele, não tem como, ele é filho do rei também, não sei o que, e ele vai indo. E o Fitz vai avisando, ele não. Se ele fez isso uma vez, ele vai fazer isso de novo pior. Mas todo mundo acha que... Um dos pontos desse livro também, que é muito interessante, é tipo assim, é que às vezes esse tipo de pessoa é deixado sair impune por pessoas que teoricamente não são más, né? Não, mas o que a gente vai fazer? E acaba que ninguém faz nada. E ele vai fazendo merda. E ele vai ganhando poder. E ele vai fazendo as coisas ali pela sombra, mesmo que muitas pessoas tenham noção disso. E ele é responsável por meio que o rei Sagaz já estava meio velho. E ele só vai piorando a situação dele. Usando o resto do ciclo do Galeno, né? Que também foi morto pela Veracidade. Tô aqui dando um pulo nas coisas que aconteceu, mas se você leu o primeiro livro, você sabe. No final do primeiro livro, Veracidade mata o Galeno. Merecido, pelas coisas que ele fez pelo Fitz. Uma delas foi espancar ele e traumatizar ele de muito jeito. Simplesmente, isso acontece, isso é uma coisa muito interessante, que assim, até mesmo as pessoas que eram para gostar do Fitz, eram para proteger ele, acabam deixando muitas coisas acontecerem com ele. Talvez assim, pra gente que tá de fora, seja pior em certo tipo do que as pessoas que cometem essas barbaridades com ele. Porque assim, pelo menos as pessoas que cometem, a gente entende o quão otárias elas são. Mas ele não tem, assim, ele já tá quase adulto, então assim, ele já tá tomando as decisões dele. Mas muitas das situações que ele é botado em frente não foram planejadas por ele. Ele tem que se recuperar basicamente de uma doença que vai... Ele não pode se esforçar muito, que ele começa a tremer. Isso vai ficar pra vida inteira dele. É uma marca que ele não vai poder ir embora, e não foi por culpa dele. Porque ele tava tentando ajudar. Entendeu? Assim, não é como eu comentei no meu livro. O Breu fala, você não é um herói, não é... Nada do que a gente tá fazendo aqui é verdadeiro, mas você é a arma do rei. Mandou fazer, você faz. E é isso que você tem que saber. E ele tinha escolha, não. As coisas que vão acontecendo, ele tem escolha, não. Ele vai tendo que lidar uma coisa atrás da outra. E assim,
dá um desespero muito grande, porque você... Eu não sei nem se... Assim, eu suponho que seja proposital, mas é muito desesperador como ele não tem espaço para fazer a escolha própria. Ninguém dá tempo ou oportunidade para ele ter uma escolha dele. E assim, pelas coisas que o Galeno fez com ele, ele acaba sendo traumatizado pelo talento, mas ele sempre teve a capacidade de usar a manha. Eu não lembro se eu comentei no primeiro livro, mas é uma habilidade dele, que ele se conecta com animais. Só que isso é visto como eu posso dizer, como se fosse uma bruxaria, algo, você vai virar um animal, isso é bestial, enfim, né? Mas é a única coisa que é dele. Bronco briga com ele várias vezes, ele fica muito chateado no primeiro livro, eles voltam a se falar só nesse, quando eles meio que se salvam, né, no final do primeiro livro, os dois quase morrem juntos. E o Bronco é uma figura paterna pra ele, né? Então assim, dói muito ele ver a única coisa que ele tinha dele, que era se conectar com os animais, conversar com eles, criar um vínculo com eles, tirado dele, a única figura paterna, a figura principal paterna dele é tirar ele da vida dele assim. Então assim, no segundo livro ele começa com muito medo, ele não quer nem repetir isso. Além das coisas que ele já passou, e assim, muito... ele ainda vai ter que ir lá ver o majestoso olhando pra cara dele depois de tudo que ele fez. Então assim, é algo muito complicado. É um sentimento de desespero, de impotência que você sente com o Fitz, que é muito complicado. Mas ao decorrer do livro ele vai ganhando uma certa influência, ele faz uma missão em um reino da costa. Não, acho que é um interior barra da costa, porque tem os reinos costeiros e os reinos interiores, que é um dos pontos desse livro, né, que acaba acarretando uma guerra civil até então. Mas ele ajuda e acaba ganhando notoriedade. Uma das princesas se interessa por ele, mas ela é muito jovem. E aí que a gente acaba percebendo que o Fitz também tá crescendo, porque ela acha que ela tem 14, 15 anos, e ele já vê que ela é muito jovem, né? Mas ele tá apaixonado pela moda, então nem passa pela cabeça dele que, né, ele só acha bonitinho que, sei lá, uma menina gostou dele. Ele nem imagina as repercussões do que isso poderia acarretar. Uma coisa que acho que às vezes alguém pode reclamar desse livro, que, ai meu Deus, o Fitz comete cada burrice. Gente, a única coisa que foi ensinada pra ele foi matar e envenenar os outros. Nenhum tipo de conduta social foi, assim, algumas foram, né, mais básicas, mas ele é uma criança que não cresceu, não teve infância, não teve nada. Então, certos tipos de decisões dele é uma decisão normal de um ser humano que está tentando fazer alguma coisa na situação que ele foi jogado. Então, assim, eu acho muito complicado culpar o Fitz como uma pessoa nesse livro. Ele comete erros, comete burrices, toma certo tipo de ação. Você, meu Deus, Fitz, eu vou botar a mão na cabeça. Me disseram que eu boto muita mão na cabeça. Eu acho que eu já falei isso nesse vídeo. Outra coisa que eu tenho é Alzheimer. Mas, enfim. E tem como culpar o Fitz pelas coisas? Tem. Ele não é um herói perfeito, ai meu Deus, coitado do Fitz. Mas é triste ver o quão impotente ele é em tudo na vida dele. Em tudo. Ele não tem escolha pra quase nada. Ele é jogado de uma situação pra outra. Nesse livro ele cria muito vínculo com a Paciência, que era a esposa do Cavalaria, né? Não a mãe dele, mas ela acaba virando uma presença materna. Pela primeira vez na vida dele tem uma presença materna, que é a Paciência. E é bem difícil no começo pra ele e ela se acostumarem, né? Porque ele é filho da traição do marido dela, que morreu. E ele, tipo assim, ela é uma pessoa estranha pra ele. E ele não entende muito bem o que ela quer. E é algo muito complicado. Mas assim, e a gente, pulando totalmente de um assunto pro outro, a gente vai vendo um majestoso saindo impune, ganhando poder e acabando com o Rei Saga de pouquinho em pouquinho, acabando com tudo que foi construído pelo pai dele. E a gente, acho que no primeiro livro dá a entender, mas esse é muito focado não só porque ele é um cara mimado, mas porque ele acha que não só... Ele não sabe quem é Breu, né? Mas ele imaginava que a Dama Tino, que tinha envenenado a mãe dele, que o rei tinha mandado envenenar a mãe dele. Como eu tinha mencionado no primeiro livro, a mãe dele é filha do segundo casamento do Rei Sagaz. Então, assim, todo mundo meio que sabia que ela tinha
morrido porque bebia muito, usava muita droga, erva, enfim, ela se matou. Todo mundo sabia disso, mas ele não conseguia aceitar, porque ele era muito parecido com ela. E ele não era tão ligado assim com o pai dele, mas era muito ligado com a mãe dele. E a mãe dele sempre falava que ele merecia mais, que ele que tinha que no que tinha que virar rei, né? O príncipe herdeiro. E ele acreditou nisso. E assim, quando ela morreu e ele pensou que foi amando do não só do rei dos Sagaz, ou mãe de alguém lá do meio, né? E é só isso que ele pensa. Então ele não tá nem aí porque ele vai fazer ninguém. Uma das coisas que o próprio Fitz fala é que ninguém consegue perceber até onde o majestoso poderia ir por causa de uma coisa pífia, outras pessoas. Coisa que não tem nem sentido. Não faria nem. E é uma conexão muito importante com os ataques que assolam os seis ducados, que são os ataques dos salteadores, que acabam deixando. Coisa que eu não comentei no primeiro livro, que era um spoiler muito grande. Mas os salteadores são ilhéus, né, de outras ilhas, de outro país, continente, etc. A gente não conhece muito bem a história desse lugar. Só um pouco é revelado pra gente nesse livro. Mas a gente sabia que tinham piratas, mas eles começaram a atacar sem motivo nenhum. Eles não roubam, eles matam todo mundo que eles podem, sequestram algumas pessoas, fazem algum tipo de magia com elas e elas voltam praticamente como zumbis. Não tem nenhum sentimento, não tem senso de companheirismo, eles viram praticamente animais. Só que piores, né? Não se importam com nada. Só querem comer e matar o que tá na frente deles. Como se fosse um dia atrás do outro sem ter nem noção de quem eles eram. Eles retêm certas memórias de quem eles eram, mas é isso, não tem tipo mais nada além disso. O Fitz com a mãe dele, ele consegue meio que sentir o que as pessoas estão sentindo de certa forma. Ele ainda é muito novato nisso, né? É irônico que é o jeito que a Molly chama ele, de novato. E quando ele passa, ele e o próprio Veracidade, que é muito poderoso no talento, não sentem nada, né? É como se fosse um vazio. Nada tivesse ali passando, é só... Eles sugam tudo da pessoa, né? Que é algo, assim, muito triste, porque os próprios familiares, eles matam, não estão nem aí. E não importa o que você faça, não tem, eles não voltam ao normal. E aí, os reinos costeiros, né, como eu falei. Então, tem os reinos costeiros e os mais interiores. Então, assim, pros interiores, eles não, teoricamente, não sofrendo muita coisa com isso, porque eles não estão sendo assolados. Mas os reinos costeiros são os que mais sofrem, porque eles chegam lá, matam todo mundo, matam todos os animais, não levam quase nada, leva tipo besteira. Só alguma coisa besta de só pra eles se manter e vão embora. Tipo, não leva comida, não leva dinheiro, não leva nada, só matam, destroem, sequestram e jogam as pessoas que eles transformaram lá pra causar problema. E a gente não tem a mínima ideia do porquê. Não tem ninguém clamando alguma coisa, pedindo alguma coisa. No começo eles pediam recompensa pra... o pedido deles era o seguinte: a gente mata as pessoas que a gente sequestrou e vocês dão dinheiro, senão a gente larga eles aí. O que é meio contraditório, né? Geralmente, num caso de refém, você paga pra soltar os reféns. Depois a gente entende por quê. Porque as pessoas que eles soltaram, basicamente, era melhor matar elas. Porque elas não vão voltar nunca mais. E é algo que vai virando uma bolha, virando uma bolha. A gente não tem navio, tem que construir navio agora. E isso vai virando, vai fervilhando, vai fervilhando. E é uma intriga que já vem lá do primeiro livro, que a gente pensa que tá muito distante, só vai piorando, só vai piorando. E nesse livro, o Majestoso é muito similar com eles. E, assim, é até interessante, não sei quanta conexão que ele tem com esse povo, mas ele é basicamente o mesmo. Ele não... Assim, ele é interessado na pompa, no poder, mas o que ele puder destruir das pessoas que ele não gosta, se ele vai ganhar e se é inteligente, se não é, ele não tá nem aí. E as pessoas não entendem isso e subestimam ele vai acabando. E quem mais sofre com isso? O Fitz. E ele não consegue entender. Tipo assim, muitas vezes você vai se perguntar, deixa eu esganar esse filho da mãe. Mas ele sai impune de tudo e é muito frustrante. Mas é o que acontece muitas vezes no nosso mundo. Pessoas desse tipo saem impunes muito grandes. Porque a gente pensa que, ai meu Deus, ele tá muito lá em cima, ele tem esse tanto de poder, ele é rico. O que a gente vai fazer? Mas se a gente não fizer nada, ele vai continuar fazendo. E aí? Aí ele vai continuar matando, roubando, e por aí vai. E é isso.
E a impotência que o Fitz sente é palpável no livro inteiro, e só vai piorando. E a Rainha Cétrica, que é a da montanha, que se casa com Veracidade, é uma das que sofre muito com isso, porque o Veracidade, em momentos do livro, eles têm uma ideia de... Porque existia uma lenda que um rei antigo prometeu um povo antigo, que era... Eles não sabem se são deuses, alguma coisa, prometeram que quando eles começassem a se atacar de novo, eles voltariam para salvar os Seis Ducados. E o Veracidade acha um mapa para ir para esses lugares e falar, não, eu tenho que ir lá pra salvar a gente, porque não tem como. A gente não tem... Tá ficando sem dinheiro, tá rolando uma briga, todo mundo tá... Tipo assim, não sabe o que fazer. E ele vai, deixa a Veracidade... A Cétrica, a Veracidade deixa ela lá e fala, não, eu tenho que ir, vou levar só um pessoalzinho comigo e vou lá. Aí fica o Rei Sagaz, velho, sendo envenenado pelo Majestoso para virar um velho senil. Aí, Cavalaria tá morto. Veracidade foi para algum lugar que ninguém sabe. Atrás de uma lenda que na cabeça de todo mundo é só... Sabe? E é a oportunidade perfeita. E na hora, acho que até o próprio Fitz não percebe o quão ridículo é um plano desse. Assim, pode até dar certo no futuro. Mas o quanto que... Tanto que na hora o Majestoso abre um sorriso, tipo, de orelha a orelha. Porque é o que ele queria. Veracidade sumiu. Aí o que ele faz? Ele manda uma carta aqui, meu Deus, Veracidade morreu. E agora? Só tem eu aqui, né? Ai, gente, eu vou ter que virar o rei. Não queria virar o rei, né? Mas e agora? Que é? E o Fitz vai tomando. E o pessoal só quer que ele resolva as coisas. E ele tem que resolver tudo. Ele tem que proteger a Cétrica. Ele tem que proteger e que ela tá grávida agora, tem que proteger o filho dela. Aí, quando a Veracidade vai embora, eles conseguem salvar a Baía Limpa. Aí o Majestoso vira como se fosse ele que tivesse dado o plano todo. Aí você fica com nojo desse cara tão grande. Eu tô falando umas coisas descompassadas, talvez não seja uma review muito, né, pensada assim. Mas é um negócio... Você fica desesperador, porque nada que o Fitz faz dá certo. Ele acabou de virar um adulto, 18 anos de idade na cara, ele tem que salvar o reino inteiro. Aí ele tenta fazer uma coisa pra eu falar, não, você é só uma arma, confia em mim, não sei o que. Aí ele tem que salvar a Cétrica. O Majestoso acabando com todo mundo, virando o rei. Aí ele acaba que no momento final, ele tem que tomar uma decisão assim, impossível. Ele tem que salvar o rei, salvar a Cétrica, fugir e ao mesmo tempo fazer tudo isso sem que o Majestoso mate ele e a Cétrica. E todo mundo. E assim, aí o pessoal dos Reinos Costeiros sabem que ele odeia o Majestoso, claro, porque ele cagou pra eles, não dava mais dinheiro. Essa luta que teve na Baía Limpa, eles pediram ajuda. O Veracidade tinha feito todo um esquema lá de acender a tocha. E o Majestoso, ele que controlava o círculo dos talentosos, né, que era pra tipo, mandar uma mensagem de WhatsApp via talento. Mas ele não mandava atrasado. Então assim, ele estava puto com o Majestoso já. Porque ele tem um controle assim, né? A amizade, as conexões com o pessoal do interior. Então, pra ele, os Reinos Costados, ele acha, como os salteadores não têm intenção meio na cara de invadir, pra ele, se ele cagar pros Reinos Costeiros e ficar lá só no interior, foda-se. Ele menciona até certa parte de negociar com eles. Algo que é impensável, pelo tanto de barbaridade que ele já fizeram. Mas pra ele é isso. E tipo assim, o Fitz tenta 1 milhão de vezes avisar que esse é o tipo de pessoa. Ele até pergunta pro Bron uma hora, e se eu for lá e matar ele e aquele corno do cu-parede? Que é o jeito que o bobo chama o cu-parede, né? Que é o cara que tá tomando de conta do Sagaz. E se eu for lá e matar ele? E aí? Não seria melhor não que a gente deixar o cara fazer tudo que ele quer? Aí ele, não, a gente não pode fazer isso, que não sei o que, e aí o que vai acontecer? E vai. Aí o Majestoso acaba com a vida do moleque. Aí chega uma hora que ele tem que fazer essa opção. No dia do coroamento, ele sabe que, tipo assim, o pessoal dos Reinos do Caso, eles criam um plano, né? Não, você vai ficar aqui. E você não quer... Porque a gente não vai aceitar o Majestoso. E a gente tem um filho da Cétrica que ainda nem nasceu, nem sabe se vai nascer.
por que você não... A gente te apoia, são 4 reinos aqui, e você que vai pegar a força aqui agora. E o rei já tinha avisado pra ele que iam tentar ele desse jeito. E ele tem que fazer uma missão impossível. Ele trai o rei, começa a ter uma ambição por poder, e, tipo assim, tenta ajudar esse pessoal. Porque se ele fala não, não só o pessoal larga os 6 ducados e larga esse povo que tá sofrendo, deixa eles sem nada, ou ele fala sim e ele trai os reis sagaz e o Breu e todo mundo e começa a ambição por poder. Como é que ele vai justificar tudo isso para as pessoas que ele gosta, sabe? E no meio de tudo isso ele perde a única pessoa que ele ama, que é a Molly, porque ela não consegue entender. E é uma coisa, tipo assim, a gente entende a parte dela, mas não só ela, como as outras pessoas não conseguem entender que ele não tem escolha em nada da vida dele. Ele queria lutar por ela, mas se ele lutar por ela e ele começa a arranjar confusão por isso, ele não consegue salvar tipo assim, as pessoas que ele mais gosta. Ele não consegue salvar ela, não consegue casar com ela, porque como é que ele vai casar com a criada? Deu no meio dessa loucura toda. E aí ela meio que abandona ele, dá a entender que ela tá com o filho dele. Não sei se foi o que foi. Talvez eu tenha lido errado, mas enfim. Ela fala que tem outra pessoa agora na vida dela, que ela tem que focar essa pessoa, como se ela tivesse com outro cara. Mas nas entrelinhas dá a entender que é uma criança, né? Coisa que a gente acha que o vizinho entenderia, mas óbvio que ele não entendeu. Né? Como é que ele entenderia numa situação dessa? Então ele perdeu a última esperança de uma vida pra ele. Aí ele tem que fazer essa decisão. Aí a melhor coisa que ele fala, não, eu vou ficar aqui na Torre do Cervo porque o majestoso tá cagando, tá indo lá pro interior. Então eu não, vou ficar na Torre do Cervo, vou criar uma defesa aqui e a gente defende as costas do jeito que a gente puder. Aí quando o filho da Catelyn nascer, ele não podia nem falar que o Veracidade estava vivo, porque senão eles iam começar a causar confusão lá agora. Entendeu? Porque ele conseguiu contatar o Veracidade por talento e ver que ele estava vivo sim. Óbvio que era uma mentira. E assim, ele não tinha opção. Ele falou, não. E eles entenderam o quê? Que ele aceitou. Não, beleza, você vai deixar até o filho da Catelyn nascer. Beleza, a gente vai te apoiar sim. E como eles são... A burrice é propagada, eles não conseguem esconder isso, né? Aí eles armam um plano. Porque o majestoso basicamente fala, não, vou levar meu pai e a Catelyn lá pro interior pra gente cuidar deles, né? Porque aqui não é seguro. Ele quer matar os dois e virar rei, basicamente. E nunca ia deixar o filho da Catelyn nascer. Aí eles armam um plano lá pra fingir que ela perdeu o bebê e ao mesmo tempo o Sagaz aceitou, os dois vão junto, mas na verdade eles vão fugir. A Catelyn e o Sagaz vão fugir na mesma noite lá pro Reino das Montanhas, enquanto eles esperam o Veracidade descer, porque ele tá lá perto, em aspas, né, teoricamente. E quem tem que arrumar esse plano e quem tem que fazer dar certo? O Fitz, é claro, né? Porque, foda-se, ele tem que fazer tudo, o coitado do moleque. E é isso, ele tem que dar um jeito de fazer, no meio da cerimônia, fugir com o rei, a rainha. E o Bronco também vai ajudar, né? Mas no meio da noite, quem tem que tirar o rei lá, junto com o Breu do quarto, é ele, com os guardas, todo mundo olhando. E o majestoso já meio que ciente de que o moleque tava tramando alguma coisa, né? E sobra pra ele. O que acontece? Dá merda, claro. Ele vai falar com... Porque o único jeito de fazer isso é ele indo lá, pegando o rei, né? No meio da noite, contatando o Breu e eles tirando ele juntos, dando tempo e quem tem que ganhar esses minutos pro Breu é o Fitz. Aí ele vai lá, se esconde no quarto do rei. E aí a Catelyn, durante o livro inteiro, tem uma menininha que cuida de algo que me deixou assim, é um dos plot twists do livro, né? A Rosa Maria, que a gente pensa que é só uma criancinha, ela aparece muitas vezes, a gente, ela é bem fofinha e tudo mais. Como é que o Magister sabe? Não só porque ele tem o círculo dele, né? Por quê? Porque essa capeta dessa menina tava falando tudo pra ele. Então na hora que eles foram lá pro quarto, ela tava junto. Ela tava com a Catelyn. Ela cagueta. O Sagaz já tava todo velho, todo fudido. Ele fala, vai, eu não vou não. Tô todo lascado aqui, meu filho me traiu.
E não imaginei que ele faria isso. Tipo assim, ele não consegue aceitar que o majestoso fez as coisas que ele fez. Eu deixei muita coisa pra fora. E ele fala, não, deixa eu falar com velocidade só mais uma vez. Ele sabe que isso mataria ele, né? Que essa conexão pelo talento, tipo assim, o Fitz mal aguenta ela, imagina o velho todo fudido. Ele pede pra pelo menos conseguir falar com o filho dele. Ele fala, aí vira a situação. Tá ele, o Bobo e a Ketri no quarto. Aí o rei consegue falar com a velocidade, pede desculpa, e é uma das partes mais emocionantes do livro, que é que ele pedindo desculpa por Fitz. Não só, ele quase não fala com a velocidade, ele fala, Fitz, o que eu fiz com você? Eu fiz você se tornar isso para quê? Olha como as coisas chegaram. E eu botei essa responsabilidade toda em você. Por que diabos que eu fiz isso? Com que tipo de ambição, que tipo de pessoa eu sou que faz isso com uma criança? E o Fitz fica sem entender, porque pra ele tinha que obedecer o rei desde o começo, né? Tudo mais. E é uma coisa muito triste. Eu quase, assim, dei uma lacrimejada, porque o Fitz nunca, tipo assim, nunca ninguém pediu desculpa por essas coisas que aconteceram com ele. E infelizmente o rei morre. E o Fitz do lado dele. Aí você imagina como é que é a situação. E ele descobre que era o pessoal, que era o Justino, a Serena e o Verdade, eu acho, se não me engano. Que era os pessoalzinho que o Galeno tinha treinado, que tava fazendo aquilo com o rei. Não era só envenenando ele, eles estavam sugando as forças dele pra ele não ter mente pra nada. E eles meio que na hora que ele fez esse contato, não foi esse contato com velocidade que tava matando ele, foram eles. Nessa tentativa, porque ele estava dentro dele, quando cortou eles mataram o rei. E ele fica louco. Ele pega a faca do rei, num ataque de loucura, caça, e ele já não gostava deles, só precisava do motivo. Caça eles, mata o Justino, mata a Serena. A Serena ele mata onde ela estava, no meio da sala lá, onde ele estava tentando não só pegar o Fitz, mas quando eles mataram o Sagaz. E o Justino consegue fugir. E ele mata ele na frente, como eu disse, estava na cerimônia. Ele mata ele na frente de todo mundo. E aí, como é que... Tipo assim, pra ele, já tinha dado merda. Então ele, pelo menos, ia matar o pessoal que matou os Sagaz. Ele sabia das consequências e tudo mais. E assim, eles pegam ele lá, jogam ele numa catacumba, numa das cenas mais difíceis de se ver. Eles torturam ele, o majestoso tortura ele e tudo mais. Chegam os reinos costeiros porque, tipo assim, eles querem saber, né? Deu uma briga do caramba lá, porque eles não queriam deixar eles matar o Fitz. Então, o que o majestoso falou? Ele falou que ele usava manha, como eu disse, era tipo uma bruxaria. Então, eles tem uma lei que eles não podem matar quem tem sangue real, não pode ser enforcado, executado, né, basicamente. Então o majestoso arranja uma desculpa de que ele usava a manha e tudo mais, mas aí eles falam, você vai ter que provar que ele matou o rei, que ele matou o rei usando a manha, e que ele é isso tudo que você fala. Então ele não pode simplesmente matar o Fitz, ele tem que provar tudo isso, sabe? Para de botar a mão na cabeça, eu tenho uma mania tão grande de fazer isso. Mas enfim, eu já tô falando há meia hora, não sei se foram pensamentos coerentes, mas o finalzinho é esse. O Fitz é torturado. A vida inteira dele parece que foi pra nada, porque nada que ele conseguia... Foi dado situações impossíveis pro garoto, e ele tinha que resolver uma atrás da outra. Em uma falha que é sistêmica, que não é dele. Que não tinha como... Em vez das pessoas que eram, elas são tão responsáveis quanto o majestoso. Assim, os salteadores é uma história que eu acho que a gente vai discutir à parte. Mas eles são tão responsáveis como eles deixaram essa corrupção passar, porque eles sabiam. Mas não, eles achavam que o majestoso é só um cara mimado ali. O que ele vai fazer? E foi deixando. E é assim que o mal se alastra. É quando a gente deixa ele como se fosse algo normal. Vira uma banalidade. Acho que o majestoso, um dos temas finais assim para terminar, é a banalidade do mal. Como que a gente deixa pessoas que a gente sabe que é patética cometer esse tipo de ato, porque por algum motivo elas nasceram com poder, ou elas já têm um tipo de poder de nascença, ou foi dado a elas, e elas se sentem intocáveis. E a gente faz com a inação, a gente tá dando pra elas, porque o majestoso basicamente é intocável. Ele termina esse livro sendo coroado como rei. O Fitz, a única opção que ele tinha, ele é torturado até ele tinha que admitir, né? Pra ele ser executado, ele é torturado e ele acaba... a única opção que eu tenho é morrer. E o Bronco,
tem uma ideia de... Ele tinha ouvido uma lenda há muito tempo atrás que você conseguia compartilhar a mente com... Porque eu acabei... Até o final do vídeo eu não mencionei o Olhos da Noite, que é um companheiro que o Fitz salva, um lobo que o Fitz salva, que ele tinha prometido o Bronco não usar a manha, mas ele meio que salvou esse lobo e não teve muita como. O lobo salva ele várias vezes e é uma conexão, é uma escolha dele, a única escolha. Acho que a única escolha que ele fez mesmo foi essa. Ele pensava que conseguiria amar a Molly e nem isso ele teve. Então, assim, a única escolha que ele fez e pensou que era dele era o Olhos da Noite. E acaba que no final das contas é a salvação dele. Porque eles têm esse plano de... Não, o Fitz vai abandonar o corpo dele. O Magistas vai meio que ficar como... O moleque morreu. Aí ele dá uma desculpa novamente. Sai impune. Ele fala... Ele tem uns testemunhos lá. A menina viu ele com o lobo. Enfim, né? Aí ele dá uma desculpa lá que ele não teve o que fazer. Ele morreu, né? E, pessoal... É isso. Aí a gente fica com o sentimento de... Esse livro é um livro aterrador. Porque é um sentimento de impunidade, de injustiça que a gente... Você lê nesse livro, não é possível que isso acontece, gente. Isso acontece, está acontecendo hoje em dia. A gente tem muito exemplo disso. Vocês sabem quantas pessoas têm no poder que fazem o que quer, né? E a gente se sente assim, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Qual a minha influência nesse tipo de coisa? E esse é o sentimento que dá. Assim, até no final, quando o Fitz faz isso, o Bronco vai lá fingindo que tá tipo, puto com ele, cospe um veneno lá pra ele toma e meio que morre, transfere a consciência dele conjunta com Olhos da Noite, né? E ele vive um tempo assim, livre de preocupações, ele meio que é um animal, né? Então se ele vive dia após dia junto com esse... Depois de dias ele é enterrado, a paciência, tipo, brigou pra ele não ser queimado, né? Pra ele ser enterrado. E a gente descobre que ele deram um veneno pra ele meio que fingir que ele tava morto. Assim, parece... acho que era o único jeito de salvar o Fitz nessa situação no quesito da escritora, né? Mas é algo interessante, porque tipo assim, ele pensa, eu vou voltar pra quê? É uma das fases finais. Eu não sei falar. Mas a gente termina o livro assim, ele se perguntando, eu vou voltar pra quê? Tipo assim, se eu voltar lá pro reino, eles vão ter comprovado que eu tenho algum tipo de magia, porque eu voltei dos mortos. Veracidade não tem a mínima ideia onde ele tá. Molly, não sei onde ela tá, foi embora. Todo mundo acha que eu sou morto, que eu sou um bruxo, não sei o que eu fiz aquelas merdas e vou voltar. O que eu tenho? O que é a minha vida? O que eu tenho na minha vida agora? Desde que eu era criança ele não tem nada, o coitado do Fitz. É um dos finais mais, assim, desoladores que eu já li, assim, em um livro. É muito triste o que o coitado do Fitz passa. Eu tenho certeza, eu pulei muita coisa, eu falei demais aqui, poderia falar o dia todo sobre esse livro. Não sei novamente se foi uma review boa, mas eu, assim, não tô preocupado com isso, não. Eu queria falar sobre esse livro. Muito bom. Assim, por mais que eu tenha falado que é uma situação desoladora, é assim... Não tinha o que ele fazer. Não tinha o que o Fitz fazer. E muitas vezes é o que a gente sente. O que a gente faria numa situação dessa? Que escolhas a gente tem? Ele desde criança não teve nenhuma. E assim, acho que esse livro é um alerta, principalmente quando a gente tem a inação na nossa vida, né? Que a gente deixa esse tipo de mal percorrer o nosso redor. A gente não fala nada, que às vezes é melhor. Eu vou falar porque vai ser pior se eu falar, vou arranjar confusão, sabe? E é assim que o mal se alastra. Então, fica aquele sentimento de... Eu não sei como é que o terceiro livro vai ser, o que o Fitz vai fazer da vida dele, mas é um sentimento assim... horrível. O Sagaz está morto. Ketriken foi pra algum lugar que a gente não sabe. Que eles alteraram o plano. Porque o Majestoso sabia desse plano também. Porque eles, né? A diaba, velho, a capeta mirim da Rosa Maria caguetou tudo. Então a gente fica tão desolado quanto ele. A gente vai voltar pra o quê? Qual a esperança que a gente tem nisso aqui? E assim, a gente sente muito isso porque a gente viu o Fitz desde criança passando por isso. E parece que não tem escapatória pra ele.
Mas é um livro muito bem detalhado, como eu disse no primeiro vídeo, se alguém assistiu. Se não assistiu, não tem problema. Se você tá vendo esse vídeo, se você ouviu 40 minutos eu falando besteira aqui, parabéns, obrigado, né? Mas assim, é um livro... E do começo ao final eu li assim, ó. Eu não... Meu Deus, que diabo! Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. E vai... E não acaba. Mas é muito, muito bom, muito bom. Eu amo o jeito que a Robin Hobb escreve. Tô ansiosíssima pro terceiro livro. E eu espero que se você leu, se você viu esse vídeo, que você dê oportunidade pra essa saga. Se você tá no segundo livro. Eu sei que ele é meio grande, né? Mas dê chance, por favor. Se você leu, comente comigo o que você achou. Se você achou que eu falei besteira, se eu esqueci de alguma coisa. Me fala que não sei se alguém do mundo vai ver 40 minutos de eu falando bosta. Mas enfim. Vou tentar fazer o terceiro livro ser um pouquinho menor. Tá? E é isso. Obrigado.